Olá, sejam bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num material que, para muita gente, pode parecer um manual de instruções gigante, meio intimidador, sabe? Mas que, na verdade, é a espinha dorsal de qualquer construção séria com madeira no Brasil. Estamos falando da norma ABNT NBR 7190-1, na sua versão mais recente, de 2022, sobre o projeto de estruturas de madeira. E olha, vale lembrar que essa norma não surgiu do nada, né? Ela veio para aposentar a versão antiga de 1997, são 25 anos de diferença, então assim, dá para imaginar que tem muita evolução aí dentro. O nosso desafio aqui vai ser garimpar o que tem de mais importante ali, entender o que mudou e por que essas regras são tão vitais para garantir que uma casa, um prédio ou uma ponte de madeira não só fiquem de pé, mas durem por muito tempo com segurança. Exatamente. E essa evolução de 25 anos que você mencionou não é só um detalhe, é uma mudança de paradigma. A primeira norma sobre isso, lá de 1951, a NB11, trabalhava com um conceito chamado tensões admissíveis. Era uma lógica mais direta, mais determinística. Você tinha um limite e não podia passar dele. Ponto. A partir de 97, e agora consolidado em 2022, a gente adota a abordagem dos estados limite, que é probabilística. Isso é uma virada de chave gigantesca. Coloca a madeira na mesma prateleira de cálculo do concreto armado e do aço, sabe? Falando a mesma língua da engenharia moderna. E o alcance dela é vasto. Cobre desde a madeira serrada, aquela que a gente vê na madeireira, até produtos super tecnológicos como a madeira lamelada colada, a famosa MLC. E diversos painéis estruturais, definindo como tudo isso deve ser conectado, seja com cola ou com parafusos e pregos. Pocket. Ok, essa mudança de filosofia já dá o tom da conversa. Mas vamos começar pelo começo, pelo ator principal, a madeira. Quando a norma fala de madeira, do que ela está falando exatamente? Imagino que não é só um pedaço de árvore. Definitivamente não. A norma trata a madeira como um material de engenharia. E o primeiro passo é caracterizá-la. Ela fala de densidade, claro, mas o ponto nevrálgico, o que realmente define muito do comportamento da madeira, é a umidade. A quantidade de água dentro das fibras. Ah, isso faz todo sentido. Madeira molhada é diferente de madeira seca. Como a norma organiza isso? Ela cria uma coisa chamada classes de umidade, que são 4 categorias. A classe 1 é para ambientes internos, secos, onde a umidade do ar não passa de 65%. Pense no interior de uma casa climatizada. A classe 4, no outro extremo, é para ambientes com umidade do ar acima de 85%, tipo uma sauna ou uma estrutura em contato direto com a água. E o mais importante, ela define um padrão ouro, uma umidade de referência de 12%. Peraí, 12%? Por que esse número específico? É algum tipo de número mágico da engenharia? Não é mágico, mas é estratégico. 12% é a umidade de equilíbrio que a madeira atinge na maioria dos ambientes internos protegidos no Brasil. Ao fixar esse valor como padrão, a norma garante que um engenheiro no Sul e outro no Nordeste estejam falando a mesma língua. Todos os cálculos de resistência e de rigidez de uma peça de madeira são feitos ou corrigidos para essa condição de 12%. Se a madeira que chega na sua obra está com 18% de umidade, você precisa aplicar um fator de correção nos seus cálculos, porque ela vai estar menos resistente do que o previsto no padrão. Entendi. Então é uma forma de criar uma base de comparação justa. E como se faz essa correção na prática? É aí que a norma fica elegante. Ela introduz um coeficiente chamado CAMOD, que é um coeficiente de modificação. Ele ajusta os valores de resistência da madeira para as condições reais de uso. E ele não é um número só, é o resultado de 3 outros fatores. O CAMOD 1 leva em conta a duração do carregamento. Uma carga que fica na estrutura por 50 anos tem um efeito diferente de uma rajada de vento que dura segundos. O CAMOD 2 é o que corrige para a umidade, para aquelas classes que falamos. E para materiais mais complexos como a madeira lamelada, ainda entra o CAMOD 3, que considera coisas como a curvatura das peças ou a temperatura do ambiente.
É um ajuste fino, sabe? Mostra o nível de sofisticação que o cálculo atingiu. A gente saiu do é madeira para qual madeira, em qual condição, por quanto tempo. Certo. Então já entendemos como a norma enxerga o material e como ele interage com o ambiente. Mas vamos ao que interessa para quem olha uma construção. Como se garante que uma viga de madeira aguenta o peso em cima dela? Imagino que não seja tão simples quanto no aço, que é homogêneo. A madeira tem veios, tem nós. Parece um material bem mais complexo. E é. Essa é a beleza e o desafio dela. A norma, claro, aborda os esforços que todo estudante de engenharia conhece. Tração, compressão, flexão. Mas ela tem umas particularidades que são puro suco de madeira. Uma delas, que eu acho fantástica, está na seção 6.2.3. Ela fala sobre a resistência à tração no sentido perpendicular às fibras. Tração perpendicular. Seria tipo tentar separar as fibras lateralmente, como se estivesse abrindo um livro? Exatamente essa analogia. E sabe o que a norma diz sobre isso? Ela é taxativa. A segurança da sua estrutura não pode depender diretamente disso. Ela basicamente te avisa: engenheiro, não conte com essa resistência. Ela é baixíssima e pouco confiável. Para efeito de cálculo, ela manda considerar um valor de apenas 6% da resistência que a madeira tem no sentido das fibras. É um recado claro para que se usem reforços, conectores, qualquer outra estratégia para evitar que a peça se rasgue. Que interessante. É quase uma lição de humildade para o projetista, né? Reconhecer a natureza do material. E essa diferença de resistência, dependendo da direção, tem um nome técnico, certo? Tem sim. É a anisotropia. A madeira é um material anisotrópico. O aço é isotrópico. Tanto faz a direção, a resistência é a mesma. Na madeira, não. A sua analogia de rasgar papel ou uma folha de bananeira é perfeita. Na direção das fibras, é moleza. Tente rasgar no sentido contrário e é quase impossível. A norma inteira é construída em volta desse princípio. Outra ferramenta que ela traz para lidar com isso é a famosa fórmula de Hankinson, que é usada quando a força não está nem paralela, nem perpendicular às fibras, mas num ângulo. Ela te dá uma forma de calcular exatamente qual será a resistência da madeira naquela direção específica. Ok. Então, já sabemos como a peça resiste às forças. Mas e a estabilidade? Eu lembro de ver vídeos de réguas compridas que, quando você aperta as pontas, elas dobram para o lado e quebram. Isso acontece com vigas e pilares também, né? Acontece, e o nome disso é flambagem. É um fenômeno de instabilidade. A norma é muito rigorosa com isso. Ela define um parâmetro chamado índice de esbeltez, que é basicamente uma relação entre o quão comprida é a peça e o quão gorda ela é. E ela estabelece um limite. Esse índice não pode passar de 140. E por que 140? É outro número estratégico? É o limite prático, validado por décadas de ensaios e experiência. Uma peça mais esbelta que isso se torna muito flexível e suscetível à flambagem, mesmo com pouca carga. O cálculo para verificar a flambagem também é detalhado. Leva em conta como as pontas da peça estão presas, se estão engastadas, articuladas, livres. E usam o fator, o beta-C, que diferencia a madeira maciça da madeira lamelada. Ele vale 0,2 para maciça e 0,1 para lamelada. Ah, e por que essa diferença? Porque a madeira lamelada colada é um produto industrial. Ela é feita de lâminas selecionadas e coladas, o que a torna muito mais homogênea e com propriedades mais previsíveis que a madeira maciça, que tem a variabilidade natural da árvore, né? A norma reconhece essa maior confiabilidade do produto industrializado, permitindo um cálculo um pouco menos conservador. Entendi. Então a norma nos ajuda a garantir que uma viga ou pilar não vai embarrigar e falhar. Mas essa peça não existe sozinha no vácuo, né? Ela precisa se conectar com outras. E eu sempre ouvi dizer que o ponto fraco de qualquer estrutura, seja de aço, concreto ou madeira, é a ligação. Como a norma lida com isso? Você tocou no coração do projeto estrutural. Uma estrutura é, de fato, tão forte quanto sua ligação mais fraca. A norma dedica uma seção inteira e muito detalhada a isso. Ela descreve os tipos principais: as ligações com pinos metálicos, que é o universo dos parafusos, pregos e cavilhas, as com conectores tipo anéis ou chapas dentadas, muito comuns em tesouras de telhado industrializadas,
as ligações mais tradicionais, de encaixe, chamadas de sambaduras, e, claro, as ligações coladas, que são a base da MLC. E o que tem de mais curioso ou importante nessas regras? Algum detalhe que chame a atenção? Tem vários. Um prático é a exigência de perfuração para parafusos, especificando o diâmetro exato do furo em relação ao do parafuso para garantir a pega perfeita sem rachar a madeira. Mas a regra que eu acho mais contraintuitiva e genial é a do efeito de grupo. Efeito de grupo. O que é isso? Imagina uma ligação com uma única fila de parafusos. Se você tem até 8 parafusos na fila, tudo bem, você pode somar a resistência de cada um. Mas a norma diz que a partir do 9º parafuso, os pinos extras só podem ser considerados com 2/3 da sua capacidade individual. Ué, mas isso não faz sentido. Se eu coloco mais parafusos, a ligação não deveria ficar proporcionalmente mais forte? Parece um desperdício de material. Parece, mas é uma medida de segurança inteligentíssima. A física por trás disso é que a carga não se distribui por igual entre todos os parafusos de uma fila longa. Pense numa equipe de cabo de guerra. As pessoas nas pontas da corda sempre sentem mais a carga do que as que estão no meio. Com os parafusos acontece a mesma coisa. Os primeiros e os últimos da fila trabalham mais, enquanto os do meio ficam um pouco folgados. Se você simplesmente somasse a força de todos, estaria superestimando a capacidade real da ligação. A norma te força a ser mais conservador e a reconhecer esse comportamento, evitando uma falha em cascata que começaria pelos pinos das extremidades. É um detalhe que mostra como a norma vai além da matemática simples e entra na mecânica real das estruturas. Fascinante. Isso e as regras de espaçamento mínimo entre os parafusos, que imagino que existam para a madeira não rachar. Exatamente. Tabelas e mais tabelas definindo distâncias mínimas entre os pinos e até as bordas da peça, variando com o diâmetro do pino e com o ângulo da força. Tudo para garantir que a ruptura não aconteça na madeira ao redor do conector. Ok, a estrutura está de pé, bem conectada. Agora vamos para os cenários extremos. E o primeiro que vem à cabeça é o fogo. Essa é, talvez, a maior barreira cultural contra a madeira. Todo mundo pensa, madeira e fogo, desastre na certa. Como uma norma técnica lida com esse medo? Ela lida com ciência, que é a melhor forma de combater o medo. A seção 11 da norma é toda sobre dimensionamento em situação de incêndio. E a lógica é surpreendente. A madeira, ao contrário do aço, por exemplo, que perde resistência e colapsa de forma súbita com o calor, queima de um jeito previsível e lento. Como assim previsível? Conforme o fogo atinge a superfície da peça de madeira, ela começa a queimar e forma uma camada de carvão. O ponto crucial é que essa camada de carvão é um péssimo condutor de calor. Ela age como um isolante térmico, protegendo o miolo da peça, que continua intacto e com sua capacidade de carga. O cálculo de engenharia então se baseia nisso. A gente calcula qual a espessura dessa camada de carvão que vai se formar num determinado tempo de incêndio. 30, 60, 90 minutos. E aí se verifica se o que sobrou da peça aguenta o tranco. Precisamente. A gente calcula a seção transversal residual efetiva, que é o miolo de madeira que não foi carbonizado, e esse miolo precisa ser capaz de suportar as cargas da edificação durante o tempo necessário para a evacuação segura, o que chamamos de TRRF, o tempo requerido de resistência ao fogo. Não se trata de a madeira ser a prova de fogo, nenhum material é. Trata-se dela ter uma resistência ao fogo confiável e calculável. Isso soa muito bem na teoria, mas na prática, um bombeiro que chegar no incêndio não vai ver uma estrutura de madeira e pensar: ah, tudo bem, a carbonização é previsível. Ainda não existe um preconceito enorme, mesmo entre os profissionais de segurança? Existe, e é por isso que a divulgação de normas como essa é tão importante. O trabalho da engenharia é justamente transformar essa teoria em prática segura. Uma estrutura de madeira bem projetada para o fogo pode ser mais segura que uma estrutura metálica sem proteção, que pode atingir sua temperatura crítica de colapso muito mais rápido. O objetivo é sempre garantir tempo para salvar vidas. E essa preocupação com o desempenho ao longo do tempo, sob condições extremas, nos leva direto a outro ponto: a durabilidade no dia a dia. Como garantir que a madeira não seja destruída por cupins, brocas ou pelo apodrecimento?
É a outra grande questão, né? A briga contra os bichos e a umidade. Sim, e a seção 12 organiza isso de forma brilhante. Ela cria 6 categorias de uso, que classificam a madeira de acordo com o quão exposta ela estará a esses agentes. Me dá uns exemplos para ficar mais claro. Claro. A categoria 1 é o cenário mais tranquilo, uso interno, ambiente seco, totalmente protegido. Pense nas vigas do telhado da sua sala, que nunca vem chuva nem sol. Já a categoria 5 é para contato direto com o solo ou água doce. O pilar de madeira que sustenta um deck no jardim e está com a base enterrada na terra úmida, por exemplo. Esse é um ambiente super agressivo. E a categoria 6 é o nível máximo de risco. Contato com a água salgada, como num pier marítimo. E o que eu faço com essa informação? Depois que eu sei a categoria, a norma me diz qual madeira usar. Ela te dá um roteiro. A norma apresenta um fluxograma, que é um guia para o projetista. Primeiro, você define a categoria de uso do seu projeto, depois você escolhe uma espécie de madeira, aí você consulta tabelas para verificar se a durabilidade natural daquela madeira é suficiente para a categoria de uso que você precisa. Se for, ótimo. Se não for, a norma te orienta a especificar um tratamento preservativo, aqueles produtos que a gente vê sendo aplicados na madeira sob pressão em usilas. É um passo a passo lógico para garantir que a estrutura não só seja segura no primeiro dia, mas que continue segura por décadas. Então, juntando todas as peças, fica claro que a NBR 7190 de 2022 é muito mais que um livro de regras. É quase um manual de identidade da madeira como um material de engenharia de ponta. É a melhor definição. Ela trata a madeira com o respeito que ela merece, considerando sua relação íntima com a umidade, sua natureza anisotrópica complexa, o comportamento das ligações e até como elas se comportam em cenários extremos como o fogo ou o ataque de cupins. É um documento que capacita os profissionais a usarem a madeira em seu pleno potencial. E o resultado prático disso é que ela fornece as ferramentas para que engenheiros e arquitetos projetem com madeira com a mesma segurança, durabilidade e confiabilidade que teriam com o aço ou o concreto. Ajuda a quebrar preconceitos antigos com base em dados e método, abrindo caminho para um uso muito mais inteligente desse recurso. Perfeito! E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem está nos ouvindo e acompanhou essa jornada pela norma. Manda! Se hoje nós temos um documento técnico tão robusto que estabelece um caminho claro e seguro para construir com madeira, abordando desde a umidade e os cupins até a resistência ao fogo de forma calculada, qual seria o maior obstáculo que ainda impede a madeira de ser vista e utilizada como material principal em edifícios urbanos de múltiplos andares no Brasil? Seria uma barreira cultural enraizada no medo e no desconhecimento ou a falta de uma cadeia produtiva industrializada em larga escala capaz de fornecer esses produtos de engenharia com qualidade e volume? O que vem primeiro?